Ao deixar o consultório médico com um atestado de saúde impecável, uma mulher de 72 anos não imaginava que em menos de um mês, estaria diante da necessidade de uma intervenção cirúrgica. O que ocorreu nesse intervalo? Um exame de rotina, supostamente destinado a preservar seu bem-estar. Quando o profissional de saúde sugere um rastreamento, a confiança depositada é absoluta. Agenda-se o procedimento com a convicção de estar agindo de forma preventiva. Contudo, a realidade, frequentemente omitida nos consultórios, emerge em estudos científicos rigorosos. Dados revelam que entre mulheres na faixa etária de 70 a 74 anos, cerca de 31% dos casos de câncer de mama identificados por meio de exames de rotina configuram superdiagnósticos, tumores que jamais se manifestariam clinicamente ou reduziriam a expectativa de vida. Para aquelas com idade entre 75 e 84 anos, esse percentual eleva-se para 47%. Trata-se de neoplasias reais, porém inofensivas, cuja detecção desencadeia uma sequência de intervenções desnecessárias, cirurgias, radioterapia e complicações crônicas que comprometem a qualidade de vida. Surpreendentemente, quase 20% das mulheres com comprometimento cognitivo grave continuam submetidas a mamografias periódicas, apesar de tais exames não serem recomendados para indivíduos com expectativa de vida limitada. E o problema não se restringe ao câncer de mama. Entre homens idosos com alto risco de óbito na próxima década, 55% ainda realizam o teste de antígeno prostático específico, PSA, para detecção de câncer de próstata. O sistema de saúde, em vez de proteger essa população, expõe a riscos evitáveis. O que torna essa situação particularmente preocupante é que os danos decorrentes do superdiagnóstico não se limitam ao desconforto momentâneo. Eles resultam de procedimentos invasivos, tratamentos agressivos e acompanhamentos clínicos que, além de não oferecerem benefício algum, acarretam efeitos adversos significativos. Intervenções médicas por natureza envolvem riscos, cirurgias, radioterapia e quimioterapia estão associadas a complicações graves. Acrescente-se a isso o impacto psicológico de receber um diagnóstico de doença, além do ônus econômico de tratamentos que não prolongam a vida nem melhoram sua qualidade. Neste contexto, 5 exames de rastreamento amplamente difundidos merecem análise crítica, especialmente após os 70 anos. Não se trata de procedimentos experimentais, mas de práticas consolidadas, realizadas anualmente por milhões de pessoas, muitas vezes sem a devida compreensão dos riscos em relação aos benefícios. O primeiro a ser examinado é o rastreamento do câncer de próstata por meio do teste de PSA, um exame que, nas últimas décadas, tornou-se parte integrante dos check-UPS masculinos. Por meio de uma simples coleta de sangue, mede-se o nível do antígeno prostático específico, cujos valores elevados supostamente indicam a presença de neoplasia. A lógica parece simples e protetiva, porém as evidências científicas mais recentes apontam para uma realidade distinta. Para homens acima de 70 anos, o PSA frequentemente identifica tumores de crescimento lento, que jamais causariam sintomas ou ameaçariam a sobrevida. A Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, por exemplo, recomenda explicitamente a suspensão do rastreamento rotineiro nessa faixa etária, uma vez que as pesquisas não sustentam sua continuidade. A razão reside no problema do superdiagnóstico. Estudos demonstram que entre 20% e 50% dos cânceres de próstata detectados por meio do PSA enquadram-se nessa categoria, neoplasias tão indolentes que jamais se manifestariam clinicamente durante a vida do paciente. No entanto, uma vez identificadas, o sistema de saúde desencadeia uma série de procedimentos. Biópsias são agendadas com riscos associados como infecções graves, dor e sangramento. Confirmado o diagnóstico, mesmo em casos de tumores de baixo grau, inicia-se a discussão sobre tratamentos. Cirurgias com altas taxas de complicações em idosos, ou radioterapia, que frequentemente resulta em disfunção sexual e problemas intestinais crônicos. Pesquisas envolvendo homens na faixa dos 70 anos revelam que aqueles com mais de 70 anos enfrentam riscos significativamente maiores de complicações médicas e mortalidade cirúrgica decorrentes de procedimentos prostáticos em comparação com indivíduos mais jovens. Os números são elucidativos. Para cada 1.000 homens entre 55 e 69 anos submetidos ao rastreamento por PSA ao longo de 13 anos, apenas 1 ou 2 óbitos por câncer de próstata podem ser evitados. Em contrapartida, centenas recebem resultados falso positivos,
Dezenas são submetidas a biópsias desnecessárias e muitos sofrem complicações que afetam permanentemente sua qualidade de vida. Considere-se o caso de um homem de 72 anos, saudável e ativo, que mantém uma rotina de caminhadas, administra um negócio em meio período e desfruta da companhia dos netos. Seu médico solicita um PSA de rotina. O resultado apresenta um valor ligeiramente elevado. Encaminhado ao urologista, é recomendada uma biópsia. O procedimento identifica uma pequena área de câncer de baixo grau. De repente, ele se vê diante de decisões terapêuticas. Opta pela radioterapia. Nos meses seguintes, desenvolve incontinência urinária grave que o impede de viajar. Sua função sexual deteriora-se, e a fadiga torna-se debilitante, tudo por um câncer que provavelmente jamais teria encurtado sua vida ou causado qualquer sintoma. A comunidade médica reconhece cada vez mais esse padrão. A menos que o paciente apresente sintomas urinários específicos ou histórico familiar relevante, o rastreamento rotineiro com PSA após os 70 anos tende a gerar mais problemas do que soluções. A questão central não reside em saber se há câncer de próstata, mas se sua detecção contribuirá efetivamente para uma vida mais longa ou com melhor qualidade. Para a maioria dos homens nessa faixa etária, a resposta é negativa. Outro exame igualmente controverso, e que afeta predominantemente mulheres, apresenta riscos de superdiagnóstico surpreendentemente similares. Trata-se da mamografia para rastreamento do câncer de mama, um procedimento promovido há décadas como ferramenta salvadora de vidas e que, de fato, demonstra benefícios em determinados grupos etários. Contudo, quando se analisa especificamente mulheres acima de 70 anos, especialmente aquelas com mais de 75, as evidências tornam-se consideravelmente mais complexas. Uma investigação recente, que avaliou mais de 54 mil mulheres, revelou padrões alarmantes. Entre aquelas com idade entre 70 e 74 anos que mantinham um rastreamento mamográfico de rotina, aproximadamente 31% dos cânceres de mama detectados configuravam superdiagnósticos. Esse percentual atingia 47% na faixa dos 75 aos 84 anos e ultrapassava 50% entre as mulheres com 85 anos ou mais. Na prática, o superdiagnóstico implica a identificação de uma neoplasia que jamais se manifestaria clinicamente, jamais seria descoberta espontaneamente e jamais influenciaria a expectativa ou a qualidade de vida da paciente. No entanto, uma vez detectada qualquer anormalidade na mamografia, inicia-se uma cascata de intervenções, exames complementares, biópsias, diagnósticos definitivos e discussões terapêuticas. Muitas dessas mulheres são submetidas a lumpectomias, radioterapia ou tratamentos hormonais para tumores que permaneceriam inofensivos se jamais tivessem sido identificados. O impacto psicológico dessa situação é profundo. Imagine-se uma mulher de 76 anos, plenamente saudável e ativa. Após um exame de rotina, algo suspeito é detectado. Novos testes são realizados, e um pequeno tumor é identificado. De repente, ela passa a ser uma paciente oncológica. Sua identidade e perspectiva de vida transformam-se radicalmente. Radiação para avaliar a presença de calcificação arterial, um marcador mais confiável de risco cardiovascular em idosos do que os resultados ambíguos de um teste de esforço. Além disso, intervenções não invasivas como ajustes na medicação, otimização da pressão arterial e programas estruturados de atividade física supervisionada, demonstraram reduzir eventos cardíacos em populações geriátricas sem expor os pacientes aos riscos associados a procedimentos diagnósticos desnecessários. A lógica por trás da solicitação indiscriminada de exames complementares em idosos frequentemente ignora um princípio fundamental da medicina baseada em evidências. A relação entre benefício e dano deve ser avaliada não apenas em termos absolutos, mas também em função da expectativa de vida e da capacidade funcional do indivíduo. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine demonstrou que em pacientes com mais de 75 anos e múltiplas comorbidades, a realização de testes diagnósticos invasivos não apenas falha em melhorar os desfechos clínicos, como também aumenta significativamente o risco de complicações iatrogênicas, hospitalizações prolongadas e declínio funcional irreversível. Essa realidade contrasta com a percepção generalizada de que mais exames equivalem a melhor cuidado, uma falácia que desconsidera o fato de que, em muitos casos, o diagnóstico precoce de condições assintomáticas não altera a trajetória clínica do paciente, mas sim a sua qualidade de vida. Outro aspecto frequentemente negligenciado é o impacto psicológico e social da medicalização excessiva.
Quando o indivíduo é rotulado como paciente devido a achados incidentais em exames de rastreamento, ocorre uma reconfiguração de sua identidade, que passa a ser definida por limitações potenciais em vez de capacidades reais. Esse fenômeno, descrito na literatura como labeling effect, pode desencadear um ciclo de ansiedade, hipervigilância a sintomas benignos e até mesmo depressão, especialmente em idosos que já enfrentam desafios relacionados ao envelhecimento. Além disso, a prescrição de múltiplos medicamentos para condições assintomáticas, muitas vezes com interações farmacológicas imprevisíveis, aumenta o risco de eventos adversos como quedas, delírio e insuficiência renal, que por sua vez, podem acelerar o declínio funcional e a perda de autonomia. Diante desse cenário, torna-se imperativo repensar o paradigma do rastreamento em idosos, substituindo a abordagem baseada em protocolos rígidos por uma avaliação individualizada, que considere não apenas a idade cronológica, mas também a reserva funcional, as preferências do paciente e os objetivos terapêuticos realistas. Por exemplo, em vez de submeter uma mulher de 80 anos com osteopenia a um regime farmacológico agressivo, uma estratégia centrada em exercícios de resistência, suplementação de vitamina D e adaptações ambientais para a prevenção de quedas pode reduzir o risco de fraturas de forma mais eficaz e segura. Da mesma forma, em vez de solicitar um teste de esforço para um idoso com fadiga leve, uma avaliação abrangente que inclua triagem para anemia, hipotireoidismo, deficiências nutricionais e distúrbios do sono pode identificar causas reversíveis dos sintomas sem expor o paciente a intervenções desnecessárias. A resistência a essa mudança de perspectiva frequentemente decorre de uma combinação de fatores culturais, econômicos e institucionais. A cultura médica contemporânea valoriza a ação, o diagnóstico, a prescrição, a intervenção, em detrimento da observação criteriosa e da abordagem expectante, mesmo quando esta última é respaldada por evidências. Além disso, os sistemas de saúde, especialmente aqueles baseados em modelos de remuneração por procedimento, têm incentivos financeiros para a realização de exames e tratamentos, independentemente de sua utilidade clínica. Por fim, a pressão exercida por pacientes e familiares, que muitas vezes associam a ausência de intervenções à negligência, contribui para a perpetuação de práticas cujo benefício é, na melhor das hipóteses, marginal. No entanto, a crescente produção científica sobre os riscos do sobrediagnóstico e do sobretratamento em idosos tem impulsionado um movimento em direção a uma medicina mais prudente e centrada no paciente. Diretrizes recentes, como as publicadas pela American Geriatric Society e pela US Preventive Services Task Force, enfatizam a necessidade de desprescrever medicamentos desnecessários, evitar exames de rastreamento em pacientes com expectativa de vida limitada e priorizar intervenções que melhorem a qualidade de vida em vez de prolongá-la a qualquer custo. Essas recomendações refletem uma mudança de paradigma. A medicina geriátrica não deve ser uma extensão da medicina para adultos jovens, mas sim uma disciplina que reconhece as particularidades do envelhecimento e adapta suas práticas a essa realidade. A implementação dessa abordagem, no entanto, enfrenta desafios significativos. A formação médica tradicional raramente aborda, de forma sistemática, os princípios da medicina geriátrica, como a avaliação da fragilidade, a tomada de decisão compartilhada e a desprescrição. Além disso, a falta de tempo nas consultas e a pressão por produtividade dificultam a realização de uma anamnese detalhada e de uma avaliação funcional abrangente, etapas essenciais para uma prática clínica baseada em evidências e centrada no paciente. Superar esses obstáculos exigirá não apenas mudanças curriculares nas escolas de medicina, mas também uma reformulação dos modelos de cuidado, com maior ênfase na atenção primária e na coordenação entre diferentes níveis de assistência. Por fim, é fundamental reconhecer que a decisão de realizar ou não um exame ou tratamento em um idoso deve ser fruto de um diálogo transparente entre médico e paciente, no qual os riscos, benefícios e incertezas sejam apresentados de forma clara e equilibrada. Esse processo, conhecido como Shared Decision Making, permite que o paciente, e não apenas o médico ou o sistema de saúde, defina quais intervenções estão alinhadas com seus valores e objetivos de vida. Para muitos idosos, a prioridade não é a extensão da vida a qualquer custo, mas sim a manutenção da autonomia, da dignidade e da capacidade de desfrutar das atividades que lhes trazem significado.
Nesse contexto, a medicina deve abandonar a postura paternalista que pressupõe saber o que é melhor para o paciente e adotar uma abordagem colaborativa, na qual o cuidado seja moldado pelas preferências e necessidades individuais, e não por protocolos padronizados. A utilização indiscriminada de exames de imagem, como a tomografia computadorizada de corpo inteiro, representa um paradoxo preocupante na prática médica contemporânea. Embora comercializados como ferramentas avançadas de prevenção, tais procedimentos expõem pacientes a doses elevadas de radiação ionizante, equivalentes a centenas de radiografias torácicas, sem que haja evidências científicas robustas que comprovem seu benefício em indivíduos assintomáticos. Estudos publicados em periódicos de alto impacto, como o JAMA Internal Medicine, indicam que o aumento exponencial no uso desses exames pode estar associado a até 5% dos casos de câncer diagnosticados anualmente, equiparando-se, assim, a fatores de risco já consolidados como o consumo de álcool. O problema agrava-se quando se considera a população idosa, na qual a probabilidade de detecção de achados incidentais, como nódulos pulmonares benignos, cistos ou calcificações fisiológicas, é significativamente maior. Tais descobertas, embora inofensivas na maioria dos casos, desencadeiam uma cascata de intervenções desnecessárias, incluindo exames complementares, biópsias, em situações extremas, procedimentos cirúrgicos. O exemplo de um octogenário ativo que, após um rastreamento de rotina, submete-se a uma biópsia pulmonar para investigar um nódulo de 3 milímetros, apenas para desenvolver complicações como pneumotórax, ilustra os riscos tangíveis dessa abordagem. A literatura médica é categórica ao afirmar que, na ausência de sintomas ou indicações clínicas específicas, os malefícios potenciais superam quaisquer benefícios hipotéticos. Nesse sentido, a postura mais prudente consiste em priorizar uma avaliação clínica criteriosa, baseada na anamnese detalhada e no exame físico, reservando exames de imagem apenas para situações em que haja suspeita fundamentada de patologia. Para indivíduos com idade avançada, a relação custo-benefício de rastreamentos indiscriminados torna-se ainda mais desfavorável, uma vez que o tempo necessário para que os eventuais benefícios se manifestem frequentemente ultrapassa a expectativa de vida realista. Além disso, os danos decorrentes de falsos positivos, como ansiedade, procedimentos invasivos e internações, tendem a se sobrepor aos ganhos teóricos. Diante desse cenário, é fundamental que pacientes e profissionais de saúde adotem uma postura crítica em relação à solicitação de exames, questionando sistematicamente as implicações de um resultado positivo. A verdadeira prevenção de doenças não reside na multiplicação de testes diagnósticos, mas na adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física, a alimentação equilibrada, a manutenção de vínculos sociais e a qualidade do sono. Tais medidas, embora menos glamourosas que tecnologias de ponta, demonstram um impacto comprovado na promoção da saúde e na redução de riscos a longo prazo. A medicina, portanto, deve resgatar o princípio da prudência, reconhecendo que, em muitos casos, a decisão mais acertada é a de não intervir.